Olá, tudo bem? Aqui é o Gabriel e nesse vídeo eu te convido para a gente de maneira conjunta analisar essa situação que eu vou colocar agora. É um vídeo bem curtinho, vamos analisar junto e a partir daí vamos dar uma conversadinha sobre ele. Bom, primeiramente é um vídeo tenso, né? Imagens fortes, que neste exemplo apenas um susto, mas poderia ter consequências desastrosas, graves, inclusive fatal, né, para o operador ou para quem estivesse envolvido na atividade. Tá claro para nós que de maneira teórica, né, de conversa, a motosserra é uma máquina que envolve vários riscos para quem está envolvido na atividade. Seja um risco químico, físico, biológico, de acidente, ou seja, qualquer tipo de risco. Tá? O importante é o quê? É que a gente consiga identificar previamente à nossa atividade quais que são esses riscos. Nós identificando previamente a atividade quais são esses riscos, nós conseguimos de maneira antecipada bloquear esses riscos, estabelecer um ambiente seguro para a nossa atividade. Por exemplo, um desses riscos que tu minimiza é o quê? Fazer o uso dos EPIs. Básico, mas que às vezes passa batido. A gente não dá uma atenção, por exemplo, para uma calça anticorte, para um óculos, para um capacete, assim por diante. Então é importante, e quando a gente faz o mapeamento desses riscos, quando a gente isola esses riscos, quer dizer o quê? Que nós planejamos a nossa atividade. Nós bloqueamos tudo aquilo que é ruim, que pode trazer prejuízo para o nosso trabalho, e a partir daí nós estabelecemos um ambiente seguro para o nosso trabalho, para a nossa operação. E o que a gente consegue ver nesse vídeo? A árvore lascou, a árvore rachou, então aí é um risco de acidente. O que a gente pode discutir, o que nós podemos analisar e tentar entender que faltou. Imagina que tu tá ali, tu fez esse corte, que eu fiz esse corte. O que faltou? O que não foi levado em consideração? Tá? Às vezes é importante a gente ver um vídeo desses, a gente analisar, quem sabe se colocar no lugar. Que bom que a gente consegue se colocar no lugar de longe e não na prática. Tá? Isso é importante analisar, a gente ter esse entendimento. Então aí foi um risco de acidente. Tá? O que levou essa árvore rachar? O que houve? Levou essa árvore a lascar? O que ele não fez na atividade por algum motivo? Né? Eu não sei, tu não sabe, mas alguma coisa passou batido, alguma coisa aí não foi programada, alguma coisa aí não foi planejada. Eu não digo uma, foi uma série de situações que levou a essa situação aí, a esse quase acidente. Digo de passagem que é nesse momento, na supressão da árvore, no abate, no corte de uma árvore, que ocorre a maioria dos acidentes. E desta maioria de acidentes, 40% dos acidentes fatais
envolvendo a motosserra. Ou essa árvore atinge o próprio operador, ou a árvore atinge um colega, um parceiro, um ajudante que está próximo. E é a relação, é o que a gente consegue identificar aí. Dentro desses riscos, né, que nós temos que identificar, que tu identifica, ou que tu a partir de agora vai começar a identificar, tu tem que analisar o teu cenário em campo. O que é analisar esse cenário em campo? Né? Onde tu estás pisando? Né? Qual é o ambiente que eu estou inserido? Qual que é o ambiente que a árvore está inserida? Então eu tenho que analisar as características do ambiente, as características climáticas, de benfeitoria, terreno, as características da árvore, uma árvore inclinada, é uma árvore bifurcada. Será que é alguma árvore que apresenta algum tipo de defeito estrutural? Será que ali eu não consigo ver se tem cupim, se tem fungo, se tem alguma cavidade? Então, tudo isso é importante neste momento do planejamento. Outro ponto extremamente importante a ser levado em consideração: qual a motosserra, qual a máquina que eu estou utilizando? Será que a minha motosserra ela é compatível com a árvore que eu vou cortar? Será que ela é potente o suficiente para imprimir uma força contínua do início ao fim para fazer o corte da árvore? Será que o comprimento do meu sabre é suficiente para me iniciar o corte num lado e finalizar no mesmo? Ou eu vou ter que iniciar num lado da árvore, vou ter que me locomover para finalizar no outro? Que tipo de corrente que eu estou utilizando? Então, tudo isso são perguntas que tu tem que ter resposta no planejamento da tua atividade, antes de iniciar o serviço, antes de ligar a motosserra. Por que isso é importante? Porque é a partir deste teu levantamento que tu vai tomar a melhor decisão para fazer o teu trabalho. E às vezes a tua decisão pode ser em tu declinar o serviço e tu identificar, não estou preparado, falta isso ou aquilo. Cara, que bom que tu identificou isso. Tu viu que tu não estás seguro para te executar a tua atividade. Então, às vezes, a tomada de decisão não é tu tá com a melhor máquina com os EPIs. Às vezes, a tomada da decisão assertiva é tu identificar que tu não está pronto para fazer a atividade. E tu vai voltar em casa com segurança. Ao invés de o quê? Tu querer dar um passo maior que a perna, como geralmente a gente ouve por aí, e ali na frente não conseguir arcar com as consequências do teu corte, do teu trabalho que tu fez e algo deu errado, como é esse exemplo aí. Então, dentro do teu planejamento, da tua atividade, tu tem que verificar na árvore qual que é o corte, quais que são os cortes que tu vai executar. A árvore vai dizer para ti quais que são esses cortes, em função da estrutura dela, em função da circunferência da árvore, em função da inclinação. Esses são apenas alguns dos pontos que a árvore vai te dizer para te fazer a tomada de decisão mais correta em relação aos cortes. E via de regra, a gente sempre parte de 3 cortes para executar a tua supressão. 3 cortes. O corte de profundidade, o corte oblíquo e o corte de abate. Esses 3 cortes, obrigatoriamente, eles têm que estar presente durante a tua execução. O que vai diferenciar um do outro? Né? A intensidade, a inclinação,
a forma de tu fazer um primeiro ou fazer um segundo. Isso tudo está tranquilo. Tá? Isso a gente consegue identificar previamente. Agora, tu simplesmente fazer um corte de abate sem fazer o teu entalhe direcional, acontece isso. Olha aqui. O que ele fez nessa situação aí? Ele não fez o corte do entalhe direcional. Ou seja, ele não fez a boca de corte. E por que é importante tu fazer a boca de corte? É a boca de corte que vai nos mostrar para onde a árvore vai cair no momento que a árvore começar a ceder, no momento que tu atingir o filete de ruptura, a dobradiça. Então a gente observa que aqui, ó, tu não vê indício nenhum de que tenha sido feito o corte de profundidade e o corte oblíquo. Geralmente o corte de profundidade ele é feito entre 20 a 30% do diâmetro da árvore, é um corte paralelo ao terreno, e o corte oblíquo ele tem uma inclinação entre 35 a 45 graus. Então, o conjunto desses dois cortes aqui é a nossa boca. É o nosso entalhe direcional. Direcional é onde tu quer que a árvore se direcione durante a queda. Feito esses dois cortes, tu vem então nas costas da árvore e inicia o corte de abate. Era esse corte que estava sendo feito agora. Este corte aí. Só por que ela lascou? Por que ela quebrou? Por que ela rachou, quase vindo a atingir o operador? É uma árvore que possivelmente estava tensionada, ela estava inclinada para a posição de baixo. Tá? E quando ele começou a cortar as fibras, ele começou a quebrar essa resistência que a árvore tinha nas costas, né? Ela não suportou e veio a rachar, veio a quebrar, veio a lascar. Então, é muito importante que previamente a tua supressão, previamente ao teu planejamento, dentro desse planejamento, tu identifique, né, para onde ela vai cair, e a partir desta análise tu faça sempre os 3 cortes. Quando parte do corte de abate ali se abriu de maneira demasiada, vindo a rachar a árvore e cair para o chão. Ele estava fazendo o corte de abate com a parte superior do sabre. Tá? Com a parte superior. Não tem problema nenhum. O sabre ele é tanto para ser cortado tanto com a parte superior quanto com a parte inferior. O que nós temos que cuidar é não cortar com a ponta superior do sabre em função do risco do rebote. Mas está tranquilo tu fazer o corte tanto com a parte superior ou com a parte inferior do sabre. Pela posição que ele estava aqui, ele estava na parte, né, ele estava na parte de cima da árvore, no lado direito então da árvore. Ele fez o corte de abate introduzindo a parte superior do sabre. E a árvore ela sobe em mais alguns metros e lá em cima ela se desprende, ela quebra e cai no lado oposto que ele estava, ou seja, cai no lado esquerdo. O que poderia ter piorado a situação? Se ele tivesse fazendo o corte no lado esquerdo, no lado de baixo da árvore. Ele talvez, né, digamos, se abrigaria para este lado aqui, e o que caiu aqui? A porção da árvore. Ou seja, ele poderia ter sido atingido.
Então é muito importante também a tua rota de fuga. Qual é o caminho que tu vai seguir quando tu precisa se afastar da árvore? E a rota de fuga, teoricamente, ela não é para ser usada nessa situação aí. Tá? Teoricamente, a rota de fuga é para ser utilizada quando a árvore começa a inclinar para o entalhe direcional. Quando tu faz as técnicas dos cortes corretas, adequadas. Mas, enfim, se ele tivesse cortando nesta posição aqui, do lado esquerdo da árvore, ele também poderia ter sido atingido por esta porção da árvore que quebrou, que lascou. Então é importante a gente, previamente ao nosso trabalho, a gente fazer essa análise, a gente programar a atividade, a gente planejar, identificar os riscos, estabelecer medidas de controle. E fundamentalmente dentro desse processo é tu saber, né, qual os cortes que eu vou executar e tu seguir rigorosamente a sequência desses cortes para não ocasionar novamente Então era isso que eu queria conversar contigo, né? Colocar essas informações, né? Esses pontos para que a partir daqui a gente consiga também fazer esse caminho seguro para a gente executar a atividade, a gente sair de casa, fazer o nosso serviço em segurança e poder voltar. Lembra que tem alguém que tá te esperando. Tá bem? Se tu gostou desse vídeo, coloca aqui nos comentários as tuas impressões. Eu vou ter o maior prazer em responder, de te dar um retorno. Se tu ainda não nos segue, Instagram, Facebook, aqui no YouTube, comece a nos acompanhar, porque a gente tem bastante conteúdo com intuito voltado para a segurança, para o manejo de árvores de maneira segura. Tá bem? Também dispara esse vídeo, manda esse vídeo para quem trabalha com árvores que tu acha que pode ajudar. Tá bom? Até o próximo. Abraço!